Boa tarde, aluno ou aluna do quinto ano B. Eu sou a professora Amanda e vim te ajudar a desenvolver as atividades de língua portuguesa, matemática, história e geografia do caderno 1, base da REM do quinto ano. É importante que você anote as informações que você achar importante durante a explicação, em um rascunho ou em um caderno para você poder depois fazer a leitura e conseguir lembrar dessa explicação para fazer a atividade, ok? Lembrando que é de suma importância que você coloque o nome da escola, o seu nome completo e o quinto ano B aqui, o B da nossa turma. Use esse primeiro espaço para você planejar as atividades que você vai desenvolver. Então, o dia da semana, o horário e o início, ok? Se você vai começar 1 da tarde, 2 horas da tarde, às 15, ok? Então, você tem que organizar aqui a sua rotina para você conseguir fazer todas as atividades e entregar o seu caderno no tempo correto. Façam depois a leitura da apresentação desse caderno, é importante também. E vamos iniciar com língua portuguesa. Você já imaginou tudo que dá para ser criado com palavras, além dos diálogos, além das conversas? Já imaginou? É possível até desenhar com palavras. Sim? Já pensou nisso? Vamos observar os verbos e também a estrutura do poema. O que é um poema, para quem não lembra? O que é um poema? O poema é um texto com versos e estrofes. Os versos são as linhas e as estrofes são aquele conjunto de linhas, ou seja, conjuntos de versos. Ele pode ter ou não rima, ok? Então, nós vamos observar os verbos. Leitura do poema. Voo, voa passarinho, voa, voa pro seu ninho. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal, antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. Ney Ribeiro é o autor desse poema, foi retirado de Roda de Letrinhas. Agora nós vamos fazer a leitura e desenvolver as atividades. Agora que a gente já leu o poema, responda. Quantas estrofes ele tem? Você vai contar quantas estrofes, quantos conjuntos de versos esse poema contém, ok? Façam a contagem. Além das palavras, a autora do poema utiliza alguns sinais. Observe os sinais e escreva o que cada sinal significa de acordo com o texto. Então, eu vou observar dentro do verso, de cada verso, o que será que significa, qual que é a palavra-chave que pode significar, e até mesmo o desenho desse sinal pode significar aí dentro do poema. Letra C. Após escrever as palavras representadas pelos sinais, elabore uma frase para cada uma delas. Lembrando que a frase, ela sempre se inicia com letra maiúscula, ok? Faça uma frase bem elaborada de acordo com cada sinal. Releia as 2 primeiras estrofes e responda as questões A e B. Então, ele trouxe aqui pra gente, retirou lá a primeira estrofe e a segunda. Voa, 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 passarinho, voa, voa pro seu ninho. Podemos dizer que essas estrofes contam o que o passarinho está fazendo? Fazem um pedido ao passarinho? Dão ordem
afirme ao passarinho. B. Observe a disposição das palavras. É possível afirmar que representa o voo do passarinho, o movimento das ondas, as formiguinhas ou a lua cheia. É importante que você faça novamente a leitura das estrofes para você conseguir, em cada frase, verificar o contexto, tá, dessa frase e se ela está de acordo com o que fala no poema, tá? Para você poder responder a e a B. Então, isso daí você vai precisar fazer uma nova leitura, ok? Exercício número 3. No exercício número 3, a repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa ser muito rápido para escapar dos perigos da noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa, chegar ao ninho para dormir antes da noite chegar. Verifica novamente qual dessas frases se identifica mais com o que é falado no poema. Se for necessário, faça a leitura de todo o poema novamente, para você conseguir descobrir qual que é a resposta correta. Copie um verso do poema e que explique a escolha que você fez. Depois de você escolher qual dessas opções se encaixa melhor nessa expressão antes que, você vai copiar um verso do poema que explica a escolha que você fez, ok? Então, você vai copiar aqui e na linha de baixo você vai explicar o porquê que você escolheu essa resposta. Quando nos expressamos, podemos escolher entre o sentido real ou o sentido figurado das palavras, de acordo com a situação ou a intenção que temos. Então, quando a gente fala com um colega, com uma pessoa da mesma idade, às vezes nós utilizamos uma linguagem do sentido figurado, né, das palavras, e nós vamos ver mais abaixo num quadrinho. Antes disso, o caderno vem trazendo o sentido real, que é o sentido próprio da palavra, tá? É o sentido próprio das palavras. Real, é realista. E o sentido figurado, é aquele que não é real, aquele que é fantasioso, ok? É um outro sentido que as palavras podem assumir, diferente do seu sentido próprio, ok? O sentido figurado, ele ajuda a criar imagens diferentes daquelas que estamos acostumados na realidade. Observem o quadrinho, né? Leia novamente o quadrinho após a minha leitura e responde o que se pede. Peguei, 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 peguei. Então, ele toma, de certa forma, a bola toda hora do coal. Toda hora ele retira aí, ele consegue fazer a retirada dessa bola a todo momento do coal. E a girafa fala assim: o bicho está pegando hoje em qual? E ele responde: não tem graça. A expressão o bicho tá pegando, ela foi empregada tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Então você vai explicar o sentido real e o sentido figurado. Será que o sentido figurado ou o real é o sentido que o bicho realmente está pegando, né? Pegando, de pegar a bola? Então você vai identificar isso daí, você vai fazer a explicação nessa linha aqui embaixo sobre o sentido real e o sentido figurado, tá? Dessa mesma frase. No exercício 5, nós temos um desafio.
Ao digitar as frases, certo autor desatento cometeu falhas de concordância. Assinale a alternativa que traz a frase digitada com o problema de concordância corrigido. Grife aí, corrigido, tá? Então, você vai olhar a frase e vai identificar aqui, ó, nós temos algumas dicas, tá? Que faz com que a gente perceba como ele escreveu errado e nós temos que encontrar o correto, a frase correta dessa frase que foi digitada aí toda com falhas, ok? Vou fazer a leitura. Na minha leitura, presta bem atenção para verificar qual delas o verbo vai concordar, tá? Com toda a frase. Letra A. Homens e umas mulheres entraram no avião. Letra B. Uns homens e uns mulheres entraram no avião. Letra C. Uns homens e umas mulheres entraram no avião. Letra D. Um homem e uma mulher entraram no avião. Já com a minha leitura, você consegue ter uma noção de qual está correta. Mesmo assim, eu vou pedir para que você leia mais uma vez, de preferência em voz alta, para verificar qual das frases está corrigida, ok? Na número 6, também é um desafio, tá? Leia aí esta outra frase digitada pelo mesmo autor desatento. Olha só, então nós conseguimos aí ler algumas palavras e até pensar em outras, ok? E apontar qual é aí o problema de concordância ocorrido, ok? Não é o corrigido. A locução adjetiva não concorda com o substantivo. O adjetivo, lembrando aí o que é adjetivo, gente? O que é adjetivo? Um adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo. Veja só, o exemplo que eu vou te dar. Casa velha. Casa velha. Casa é o substantivo, certo? O substantivo é aquilo tudo que dá nome aos seres. Casa, substantivo. Velha, adjetivo. Então, a casa é o quê? Nova, verde, azul. Não, ela é velha, ok? Então, você vai observar nessa frase aqui que tá toda, né, falhada, toda com erros, qual é o problema de concordância ocorrido, tá? Será que a locução adjetiva não concorda com o substantivo? Será que o adjetivo não concorda em número com o substantivo? O adjetivo não concorda em gênero e número com o substantivo. Lembrando o gênero, feminino, masculino, né? Menina, menino, número, meninas, plural, menina, singular. Ou o adjetivo não concorda em gênero com o substantivo. Ok? Essas são as atividades de língua portuguesa. Caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode me procurar via e-mail ou via WhatsApp. Quando você enviar a sua dúvida, envie o número do caderno, qual é o caderno, qual é a questão,
para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível, ok? Seja bem claro na sua dúvida, né? O que é que você precisa para que eu consiga te ajudar da maneira correta. Em matemática, nós vamos lembrar sucessor e antecessor. Nós vamos fazer aí a leitura de alguns números e nós vamos lembrar o que é antecessor. Então, antecessor é aquele número que vem antes. E o que é sucessor, ok? Um exemplo que eu posso dar para você é, por exemplo, o número 10. O antecessor do número 10 é o número 9, porque ele vem antes do 10. Já o 11, ele é o sucessor, então ele vem depois do 10, tá? Só para a gente relembrar aí o que é antecessor e o que é sucessor. O sucessor de 104 é, lembrando aí qual que vem depois do 104. Dica número 1. Letra B. Tananã, número, né? Você vai descobrir aí qual que é o número. É o antecessor de 105. Isso também tá tranquilo de fazer. Letra C. O antecessor de 23.740 é o número. Então, você vai lembrar que número que vem antes de 23.740. D. 12.020 é o D. 12.019. Então, ele é o antecessor ou ele é o sucessor? E o número do ano em que estamos é. Então, nós estamos em 2021. O antecessor dele é qual número? E o sucessor é qual número? Aí você vai colocar o número. 2. Na número 2, nós temos aí uma explicação que eu vou ajudar vocês a relembrar essa questão da decomposição dos números, da classe dos números, as ordens do número. E também nós vamos ter que completar aqui, tá? Então, você vai completar aqui, seguindo aqui o número que já está, ok? A decomposição do número 299.792 e complete. Então, nós temos nesse número, nós começamos pela unidade, que é esse número aqui, ó. Deixa eu pegar aqui Nós começamos pela unidade, que é esse número aqui. Então, 2 unidades, 9 dezenas. Quanto que 9 dezenas vale? A dezena, ela vale 10. Vou fazer um 10 aqui. Não ficou muito redondo, mas tá bom. Quanto que a centena vale? Então, ele tem 7 centenas. Quanto que as centenas vale? Ele tem 9 unidades de milhar. Então, você vai verificar quanto que uma unidade de milhar vale e vai colocar 9 aqui, ok? Quantas dezenas de milhar? Olha só, 9 dezenas de milhar e 2 centenas de milhar. E já tem aqui até já feito para você, 200.000. Então, aqui embaixo tem a explicação. E o que são as classes em número? Começando da direita, cada grupo de até
3 ordens forma uma classe, tá? Então, aqui nós temos uma classe e aqui nós temos a segunda classe, ok? Observe como esse número, ele fica, tá, dentro do quadro de valor posicional. Então, o 2 ele vem aqui na primeira ordem, o 9 ele vem na segunda, o 7 ele vem na terceira ordem. Então, eles formam aqui a primeira classe, tá? Das unidades simples. Nós temos na próxima classe, a classe dos milhares. Então, nós temos quarta ordem, 9, quinta ordem, 9 e a sexta ordem, 2. Observe agora como a separação em classe facilita a leitura do número, ok? Então, toda vez que você for fazer a leitura do número, tenta visualizar esse quadro, valor posicional, para você conseguir fazer a leitura desse número. Então, ele sempre vai estar separadinho assim, ó, de 3 em 3, ok? Então, olha só, 299 mil. Você viu como que eu utilizei aqui a classe dos milhares? Então, 299 mil. Como aqui é a classe da unidade simples, eu vou fazer a leitura normalmente. 792, tá? Então, 299 mil, nós utilizamos esse mil aqui para separar a segunda classe, 792. Tranquilo. Então, a única coisa que você vai precisar fazer aqui é decompor o número, tá? Colocar aqui os valores do número de acordo com a posição que ele ocupa dentro do quadro de valor. Exercício 3. No início da semana, Mariana tinha R$ 1.275 na conta bancária. Durante a semana, ela fez uma retirada. Lembra da retirada? Então, ela subtraiu da conta dela R$ 225. Um depósito, lembrando que quando eu vou fazer um depósito, eu adiciono dinheiro na minha conta, tá? Então, ela, ao mesmo tempo que na primeira parte ela retirou, no segundo momento ela depositou, ok? Então, vamos visualizar aqui melhor. Então, aqui ela fez uma retirada, a gente coloca de vermelho. Aqui ela fez um depósito, então ela adicionou aí, né, um dinheiro na conta dela. E depois a Mariana ela fez uma outra retirada, ok? Retirada, retirada. E aqui ela fez uma adição de dinheiro. Diante disso, você vai descobrir qual foi o saldo bancário dela no final da semana, considerando apenas esse depósito e essas retiradas. Então, ela tinha 1.275, você vai precisar fazer aí o cálculo dessa retirada. Depois, você vai fazer a adição aí desse depósito, tá? De R$ 492. E, por fim, você vai fazer uma outra, né, um outro cálculo, organizando aí essa retirada de R$ 166. É importante você utilizar esse espaço para você fazer o cálculo, para quando a gente for fazer a correção, a gente consiga visualizar como que você pensou, tá? Para fazer esse cálculo, quais são as maneiras que você utilizou para fazer, para chegar no resultado. Não apenas coloque somente o resultado final, faça também os cálculos para a gente poder ajudar aí você a pensar melhor, caso você erre, e também veja como que você está desenvolvendo a atividade.
Deixa eu colocar aqui. 4. Na atividade 4, nós vamos identificar a multiplicação de dois fatores. Como assim dois fatores? Por exemplo, se eu tenho 4 vezes 5, o primeiro fator é o 4 e o segundo fator é o 5, ok? O produto é o resultado final. Essa atividade, ela é bastante, assim, importante você ter o conhecimento da multiplicação, tá? E se você precisar, é importante você colocar no seu caderno a tabuada, tá? Que a tabuada, ela vai te dar uma visão melhor aí do que você pode fazer para descobrir a resposta, tá bom? Os dois fatores são pares, lembrando que os números pares, eles são terminados em 0, 2, 4, 6, 8, ok? Então, eu vou descobrir quais são esses dois fatores, esses dois números, que são pares, que multiplicados, ele dá o produto final aí de 20, resultado 20. Será que é 4 vezes 5? 4 vezes 5 é 20. Só que o número 5, ele não é par, ele é ímpar. Então, aí eu já descartei o 4 vezes o 5, ok? Eu vou dar alguns exemplos para você conseguir pensar como que você vai fazer para descobrir aí o resultado, ok? Aqui você vai fazer a operação, certo? Então, se fosse 4 vezes o 5, você vai colocar 4 vezes o 5 é 20. Mas como não é, você vai tentar descobrir quais são esses dois números pares que eu vou multiplicar e eu vou conseguir o resultado 20, ok? B. O primeiro fator, o primeiro número aí que será multiplicado, ele é sucessor, ele vem depois, tá? Do segundo número que você vai multiplicar. E o resultado e o produto é 56, ok? Se você descobrir uma outra operação que dê 56, mas o primeiro fator não é sucessor do segundo, você não vai poder colocar essa resposta. Você vai ter que pensar mais um pouco para chegar na resposta correta, ok? C. O segundo fator é 6, tranquilo. E o produto é 54. Então, que número que eu multiplico por 6, tá? Que vai dar o resultado de 54. Esse tá mais tranquilo de resolver. D. Os dois fatores são iguais. Então, os dois números são iguais. E o resultado aí é 64. O produto é 64. Então, qual número que eu multiplico duas vezes ele por ele, né? Os dois iguais, o primeiro fator e o segundo fator, para obter o resultado 64, ou o produto 64, tá? Que na multiplicação nós falamos produto. E não for, o segundo fator não for o dobro do primeiro, letra I. O segundo fator é o dobro do primeiro e o produto é 50. Então, se eu descobrir na multiplicação algum fator, os dois fatores e o produto 50 que não for o segundo fator o dobro do primeiro, também não está correto aí a minha resposta. Eu tenho que pensar novamente para descobrir, ok? 5. Na volta das férias, cada equipe de uma turma fez uma pesquisa a partir desta questão.
Você assistiu a quantos filmes nas férias? Então, foi realizada aí uma pesquisa durante a aula, na volta das férias, para descobrir quantos filmes, né, os alunos tinham assistido durante as férias. Então, perguntou, né, para cada um, qual foi o filme que você assistiu, tá? Quantos filmes que você assistiu? Para a Andréia, para a Débora, para o Fabiano, para o Álvaro, ok? E eles foram registrando aí por meio de um gráfico de barras. O resultado da pesquisa feita pela equipe de Álvaro foi registrado nesse gráfico aqui embaixo. Então, vamos analisar esse gráfico, ok? Então, aqui Andréia e o número de filmes, tá? Andréia, ela assistiu aqui, ó, mais do que 12, certo? A Débora, ela assistiu mais do que 9. 9 tá aqui. O Fabiano, ele assistiu 15. O Álvaro assistiu 12. Qual dos alunos dessa equipe assistiu mais filmes? E quantos filmes esse aluno assistiu? Então, você vai olhar aqui, já uma visão geral do gráfico, você consegue identificar qual foi o aluno que assistiu mais. Qual dos alunos assistiu exatamente a 11 filmes? Quais alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Formule mais uma pergunta sobre essa pesquisa e dê a resposta. Então, faça uma pergunta sobre esse gráfico, sobre essa pesquisa da equipe do Álvaro e também coloque a resposta. Faça uma pergunta curta, ok? Para conseguir aqui fazer a resposta. Caso você não consiga fazer a resposta aqui do lado, você pode utilizar aqui embaixo. 6. Você já estudou sobre os principais sólidos geométricos dos anos anteriores? Se você não lembra, quando você olhar a imagem, você vai lembrar, ok? Observe as imagens de objetos que lembram a forma de alguns desses sólidos geométricos. Ligue cada objeto ao sólido geométrico correspondente e este é o nome dele. Use uma régua para ficar bem organizado. Se você quiser, por exemplo, marcar o cubo com uma cor, o outro sólido com outra cor, você também pode, tá? Eu acredito que fica mais organizado. Caso você não consiga, você pode usar uma régua para ficar mais fácil. Então, olha só, observem aí o quadro do sólido. Então, nós temos aqui o dado, tá? Esse dado, ele lembra um sólido geométrico. Qual será ele? Então, você vai identificar aqui nessa segunda coluna e depois você vai identificar o nome dele aqui também, ok? Esse outro dado, ele lembra também um outro sólido que está nessa coluna e logo nós temos o nome dele aqui nessa terceira coluna. Então, você vai ligar, tá? A bola também, o chapéu, a lata, a caixa, essa caixa, e também nós temos uma outra caixa de presente. Uma dica que eu dou para você faça aquele que você já de cara você já consegue fazer com autonomia, sozinho, tá? E depois você pensa mais um pouco naqueles que você ficou com dificuldade. Ele tá bem tranquilo, essa atividade está bem tranquila de fazer. E você só precisa ter atenção aqui nos nomes, tá? Dos sólidos. Então, presta bastante atenção para você organizar de acordo aqui com o sólido, com a imagem do sólido. Essas foram as atividades de matemática. Qualquer dúvida relacionada à atividade, envia por e-mail ou pelo WhatsApp.
Se você quiser enviar a foto da atividade, já faz para mim a localização, tá? Então, por exemplo, eu fiquei com dúvida nesse exercício, então, professora Amanda, eu fiquei com dúvida no exercício 6, de matemática, do caderno 1, tá? Então, eu vou conseguir localizar aqui no caderno qual que é a sua dúvida, tá? Aí você pode falar, por exemplo, eu fiquei com dúvida entre a pirâmide e o prisma. Qual que é a diferença entre os dois, ok? São essas atividades de matemática, então. Vamos lá, então, agora para as atividades de geografia. Nas atividades de geografia, nós vamos fazer a leitura de um texto para responder as questões 1, 2 e 3, tá? Então, se você tiver com dúvida entre, por exemplo, a questão 3, você volta no texto, porque nós vamos analisar esse texto para responder a questão, ok? A população migra. A população migra, ou seja, muitas pessoas saem dos seus lugares de origem e passam a morar em outros. Esse fenômeno é denominado migração. Então, você deve conhecer alguém que já saiu de uma cidade e foi morar em outra. Ou saiu de um bairro e foi morar em outro bairro. Ou saiu de um estado e foi morar em outro estado. Ou saiu aqui do Brasil para morar em outro país, tá? Então, quando a pessoa sai do seu lugar de origem e vai morar em outro, isso se chama migração, tá? Há diferentes motivos que levam as pessoas a migrarem. Em geral, os imigrantes buscam viver em outros locais para ter melhores condições de trabalho, estudo, fazer tratamento de saúde, ou seja, buscam melhores condições de vida. Então, você também já deve ter ouvido falar, a pessoa saiu de Campo Grande, foi fazer um tratamento e foi morar em outra cidade por conta de um certo hospital, para ficar mais perto do hospital. No caso do caderno anterior, nós falamos bastante também dos japoneses, né, que vieram para o Brasil para melhor condições de trabalho. Outros motivos são para fugir de condições naturais que dificultam a sobrevivência ou mesmo de guerras. Então, as pessoas também costumam deixar o seu país por conta de guerra ou por conta de alguma condição natural, tá, que venha acontecer. As migrações denominadas internas podem ocorrer entre municípios, estados ou regiões do mesmo país. Então, as migrações internas. Então, se a professora Amanda sair daqui de Campo Grande para morar em outra cidade, eu estou migrando, tá? E essa migração é denominada interna. Há também as pessoas que migram para outro país, tá? Esse tipo de migração é chamado migração internacional. Então, se eu sair daqui do Brasil para ir morar em outro país, eu vou fazer uma migração internacional. O emigrante é aquele que sai de seu local para viver em diferentes municípios, estados, regiões ou países. Agora, o imigrante, pinta aí e grifa a letra E e I antes do migrante. Essa é a diferença aí, tá? Entre um e o outro. Imigrante é o nome dado ao migrante que chega ao novo lugar de morada. Vamos lá então. Kesa nasceu na Angola, na África, e ela resolveu migrar. Ela veio embora para o Brasil, na América. Aqui ela pretende estudar em uma universidade. Em Angola, o país de origem da estudante, Kesa, é emigrante ou migrante. Você vai olhar aqui, você vai fazer a leitura novamente e vai observar se ela é migrante ou emigrante. No Brasil,
país de destino de Quesa. O estudante é migrante, imigrante ou emigrante. Aqui no Brasil, quando ele chegar, ele é imigrante ou ele é imigrante. Como são denominadas as migrações que ocorrem entre países diferentes? Como ocorreu com Quesa? 3. Como são denominados os deslocamentos de pessoas que ocorrem dentro do mesmo país? Então, se eu mudar para um lugar dentro do meu próprio país, né, qual que é o nome dado a isso? Então, você vai analisar novamente cada uma das internas, migrações internacionais, emigrante e imigrante. Essas, então, são as atividades de história que você vai ter que analisar. Cada um, migrações internas, migrações internacionais, emigrante e imigrante, e relacionar em cada uma das questões. Em história, nas atividades de história, nós também vamos fazer a leitura de um texto para responder às questões 1, 2 e 3. Comunidades remanescentes de quilombos. Você já estudou que os africanos escravizados trazidos para o Brasil resistiram à escravidão. Uma das formas de resistência e combate era a fuga e a formação de quilombos, também chamados de mocambos. No século XIX, com o crescimento do movimento abolicionista, o número de quilombos cresceu. Neles não viviam apenas descendentes de africanos, mas também camponeses, caiçaras e indígenas. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. Atualmente é possível encontrar os descendentes desses grupos nas comunidades remanescentes de quilombos. Até 1988, os quilombolas não eram considerados donos dos territórios em que viviam. Por isso, muitas vezes eram desalojados. Com a Constituição de 1988, eles tiveram seus direitos e propriedade reconhecida. De lá para cá, em todo o Brasil, mais de 3.000 comunidades foram certificadas. 1. Como são chamados atualmente os quilombos? 2. Por que é importante para os quilombolas terem seus territórios demarcados e certificados pelo governo? O que acontece, né, quando as pessoas não têm aqui esse certificado, né? Então, eles são o quê? Você vai descobrir relendo essa última parte, ok? 3. Pesquise em jornais, revistas, impressas, digitais, imagens e informações sobre a comunidade quilombola mais próxima da sua região. Nós temos aqui próximo, sim, tá? Uma comunidade quilombola. Pesquisem, procurem, descobrir a história da formação dessa comunidade, ok? Então, você vai descobrir, você vai fazer a história e também vai colar imagens, tá? Escreva as informações da pesquisa abaixo. Então, aqui você vai colar as imagens, procure não utilizar muita cola, para não rasgar, não rasurar a sua atividade. E aqui embaixo você vai poder escrever as informações que você pesquisou, tá? Sobre essa comunidade. Essas são as atividades de história do caderno 1. Então, vocês vão realizar todas as atividades, escrevam o nome, não esquece de colocar o nome e também a turma e a escola de vocês lá na primeira folha. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me enviar via WhatsApp ou via e-mail.